Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o clássico mais emocionante do futebol carioca, Flamengo versus Vasco. Separamos 8 curiosidades incríveis sobre essa rivalidade histórica, que com certeza vão surpreender vocês. O primeiro jogo aconteceu na Rua Paysandu e foi vencido pelo Vasco por 3-1. Apesar disso, o Vasco fez uma campanha invicta no Carioca daquele ano, exceto pela derrota para o Flamengo, que acabou sendo comemorada pelos outros rivais cariocas. No entanto, o Vasco acabou se sagrando campeão com seus camisas negras. O clássico Flamengo vs Vasco é conhecido como Clássico dos Milhões, devido à grande quantidade de torcedores que os dois times possuem. Um recorde: em 4 de abril de 1976, ocorreu um jogo de futebol entre Flamengo e Vasco, no estádio Maracanã, com a presença de 174.770 torcedores. O Flamengo venceu por 3-1, com 2 gols de Zico e um de Luizinho, enquanto Dé marcou para o Vasco. O jogo foi válido pelo Campeonato Carioca, mas não era uma decisão, apenas uma rodada comum. Os jornais da época relataram que havia tanta gente no estádio que até mesmo as marquises foram ocupadas pelos torcedores, que foram expulsos do local. Muitos outros torcedores foram barrados na entrada, como o jornalista Mauro Cesar Pereira, porque as arquibancadas do Maracanã ficaram superlotadas. Além disso, a renda do jogo foi muito alta, com cifrão 3,5 milhões arrecadados na época. Convertendo esse valor para os dias de hoje, seguindo o IPC Índice de Preços ao Consumidor, a renda corresponderia a cerca de 1,525 milhões de reais. Isso significa que o valor médio do ingresso pago pelos torcedores em 1976 foi de R$ 8,58, o que seria loucura hoje em dia. Já pensou em assistir ao clássico pagando esse valor? Em 1931, durante o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Vasco venceu seu rival por 7-0, com gols de Ralcinho, 4, Mário Matos, 2, e Santana. Esse resultado foi surpreendente. Entretanto, o Vasco havia vencido todos os 8 jogos entre os dois times de 1928 a 1931. Esse foi um dos primeiros grandes times do Vasco, com 4 jogadores que participaram da Copa do Mundo de 1934 na Itália. O Vascão naquela época era o bichão mesmo. Esses são os 2 maiores artilheiros dos clubes no clássico. Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Clássico dos Milhões, com 27 gols marcados contra o Flamengo. Ele é considerado um ícone do Vasco da Gama e um atacante excepcional, que dificilmente passava despercebido no duelo entre os times rivais do Rio de Janeiro. Zico foi o maior ídolo e artilheiro da história do Flamengo, e que ele também foi um protagonista importante no clássico entre Flamengo e Vasco, conhecido como Clássico dos Milhões. Ao longo de sua carreira, ele marcou 19 gols contra o Vasco, sendo considerado um carrasco para os torcedores do rival. Top 3 grandes jogadores que defenderam os dois clubes, vocês conhecem eles? Primeiro é o jogador Romário, que foi um grande sucesso dentro do campo. Ele se destacava pela habilidade de fazer gols de todos os tipos e era muito dominante dentro da área adversária. Fora de campo, Romário também era muito polêmico e protagonizou diversas histórias marcantes, provocações e brigas. Romário começou sua carreira profissional no Vasco da Gama, em 1985, quando tinha apenas 19 anos. Em 1995, mesmo ganhando um dos maiores salários do mundo e com um passe avaliado em 12 milhões de dólares, equivalentes a cerca de 21,5 milhões de dólares em 2023, considerando a inflação acumulada nesse período, ele forçou sua saída do Barcelona para voltar ao Brasil e jogar no Flamengo, que havia dominado o futebol brasileiro na década anterior. No Flamengo, Romário foi eleito o melhor jogador do mundo, mesmo sem estar com um contrato firmado com um time europeu. O atacante formou um dos ataques mais temidos da época, juntamente com Edmundo e Sávio. Em 1999, Romário voltou para o Vasco da Gama, clube que o revelou, buscando atingir a marca de 1.000 gols na carreira. Em 2007, contra o Flamengo, Romário marcou seu 99º gol na carreira, ficando a apenas um gol de atingir a marca histórica de 1.000 gols. Ele precisou esperar alguns jogos e 361 minutos para chegar a esse feito. No dia 20 de maio de 2007, em partida contra o Sport, em São Januário, casa do Vasco da Gama, Romário converteu um pênalti e marcou o gol de número 1.
000 da sua carreira, tornando-se o segundo jogador brasileiro na história a alcançar essa marca, após Pelé. Dejan Petkovic, conhecido como Pet, um jogador de futebol muito técnico que se destacou no Brasil nos anos 90 e 2000. Ele era especialista em cobranças de faltas, escanteios, lançamentos, passes e chutes precisos, e recebeu 3 vezes o troféu Bola de Prata da ESPN. Petkovic é um raro exemplo de jogador europeu que veio jogar no Brasil e se tornou ídolo no Vitória, além de ter se destacado em 2 rivais cariocas, Flamengo e Vasco da Gama. Ele marcou 57 gols em 196 jogos pelo Flamengo, onde é mais identificado, e é o estrangeiro que mais jogou e marcou gols no Campeonato Brasileiro. Após ter uma passagem pelo Vasco da Gama, Petkovic se transferiu para o futebol chinês, mas em seguida voltou ao Brasil para jogar pelo Flamengo. Em 2001, ele viveu uma das melhores fases de sua carreira, conquistando 2 títulos estaduais e um nacional, e se destacando por suas cobranças de faltas decisivas. Uma curiosidade é que, em 2022, após 11 anos de sua aposentadoria, Petkovic voltou a jogar futebol como jogador do clube Real Nice, para disputar o campeonato da segunda divisão da Sérvia. Edmundo, jogador de futebol que iniciou no Vasco da Gama em 1992, clube pelo qual ele se declara torcedor e onde mais se destacou, sendo considerado o segundo maior ídolo da história do clube. Mais tarde, ele jogou pelos rivais do Vasco, o Flamengo, e formou o ataque dos sonhos com Romário e Sávio, com quem gravou o rap dos Bad Boys. Em 21 de janeiro de 2008, foi anunciado oficialmente que ele voltaria para o Vasco e, na apresentação, prometeu encerrar a carreira no clube, ressaltando a empatia que tem com a equipe. Maracanã lotado para acompanhar a segunda partida da decisão do Campeonato Carioca de 2001. No primeiro jogo, Vasco havia vencido por 2-1. Em um primeiro tempo movimentado e com boas chances de gol, tivemos uma convertida para cada lado, mas ficou barato. O Vasco teve ao menos mais 2 lances cara a cara não convertidos. Começa o segundo tempo em 2 lances Petkovic e o Flamengo decidiram o título. No primeiro, o craque colocou a bola na cabeça do baixinho Edilson, que testou bonito para fazer o 2-1. Esse placar favorecia o Vasco. Com isso, o rubro-negro se tirou ao ataque e deixou muito espaço para o time Cruz Maltino. Apesar das várias oportunidades, o placar seguiu assim até os 43 minutos. Quando a torcida vascaína já comemorava o título, surge uma falta perigosa para o Fla. Pet bate magistralmente e coloca a bola no ângulo de Elton. Era o 3-1 necessário para o título. Em 29 de abril de 2023 será comemorado o 100º ano do clássico Flamengo versus Vasco. Aí eu pergunto, quem tem mais vitórias e mais gols entre eles? Você sabe? O total de jogos até ontem, dia 20 de março de 2023, foram de 419 jogos, sendo o Flamengo mais vitorioso com 161 partidas ganhas, contra 139 do Vasco. Em relação ao total de gols no clássico, foram 1.080 gols, o alvinegro está na frente com 554 gols contra 526 do Vasco. Aqui você encontrará conteúdo incrível e exclusivo, repleto de dicas e estratégias para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Não perca mais tempo, confira nossos vídeos e comece a transformar sua vida hoje mesmo. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum dos nossos conteúdos poderosos. Juntos, vamos chegar lá.